Obrigado, Carlos. Então, vamos lá. Reflexão. Bom, essa aula tem a ver, vem com o tema que nós falamos, tá? A gente vai arrancar, extrair desta aula algumas dádivas importante para a nossa felicidade aqui. Quem pode ler, então, a reflexão? Posso ler, professor? Marina, por favor, a sua voz é linda. Mostre-nos novamente. Você é um doce. Vamos lá. A logística de uma guerra. Podemos associar a reforma íntima a uma guerra? Sim, a guerra surda que travamos de nós para conosco mesmo. As imperfeições estando em nosso interior, precisamos do conhece-te a ti mesmo, socrático, e do conhecimento do nosso inimigo. Buscando uma estratégia e uma logística adequada, basta nos armarmos com vontade para iniciar o bom combate. Sócrates nos forneceu o primeiro passo. Os passos seguintes, que é o conhecimento do inimigo, das imperfeições e o conhecimento do caminho, das virtudes, podemos adquirir. E a estratégia do combate? Onde adquirir e como exercitar? Ok, é uma pergunta interessante. A estratégia do combate, onde adquirir e como exercitar. Isso também dá uma discussão aí de uma meia dúzia de horas, não de aulas, horas. Combati o bom combate, São Paulo. Exatamente, combati o bom combate. Então, pessoal, vamos... Me desculpa, eu vou ter que sair da aula mais cedo hoje, que eu vou para a festa. Ai, que beleza, até sexta-feira que vem. Boa festa, vai deixar todo mundo babando aqui, né? Vai lá, Gi, filosofa bastante na festa, viu? Filosofa bastante. Obrigada, gente. Boa noite, até sexta que vem. Boa noite. Obrigado, Gisele, pela... E a gente que pensou que vai ter se vestido bem para a gente aqui, né? Se vestiu bem, Mas a gente saboreou a elegância dela por um bom tempo. Ela compartilhou um pouco disso. Compartilhou. Eu já estou feliz. Já. Então, essa reflexão a gente... Você viu como é fácil ser feliz? Vamos ler, então, vamos ler um pouco a aula, que a gente vai ter a resposta dessa estratégia aqui do combate, onde adquirir, como excitar. Se sobrar um tempinho lá no fundo, a gente volta a essa frase e trata um pouquinho mais dela. Legal? Vamos lá, introdução. Mais um para ler, por favor. Posso ler. Este capítulo tem por finalidade aprofundar os estudos e a reflexão de temas tão importantes da evolução espiritual. Importante o conhecimento desses conceitos, suas aplicações e o porquê de sua incorporação em nossos procedimentos, ou porque devemos nos afastar de maus hábitos e vícios, tidos como imperfeições. O determinismo da evolução espiritual na fase nominal se manifesta através do desenvolvimento intelectual e moral. É o amai-vos e instruí-vos legado por Kardec. Enquanto nos bancos escolares se aprende a intelectualidade, dentro dos templos religiosos é que se adquire o aprendizado moral. Este capítulo trata desse desenvolvimento e aprendizado. Aqui o termo moral exprime as formas do bom relacionamento entre os homens. Muito bom. Então, aqui a gente vai tratar basicamente de aprofundar aqui os nossos conhecimentos, ou pelo menos entendê-los, como é que a gente faz uma reforma íntima. É claro que aqui ele fala uma palavra que dentro do espiritismo o pessoal grita muito, o determinismo, né? Nós somos determinados à evolução espiritual. Então, o livre-arbítrio aqui está fora de ação. Não existe livre-arbítrio com relação à evolução espiritual, pelo menos na fase nominal. Nós somos determinados a evoluir. Essa palavra é muito interessante, essa frase é interessante, para que a gente tenha a certeza absoluta de que eu não tenho saída. Eu não tenho saída. Nós não temos saída como seres humanos, como seres espirituais.
estamos determinados a evoluir. Queiramos ou não queiramos, no sentido de vontade. Eu posso não ter a vontade de, mas eu estou determinado a um processo evolutivo. Com isso, essas dicas aqui nesta aula vai ser importante para que a gente nos determinemos efetivamente pela nossa pura vontade a entrar no processo de evolução espiritual. Que nós façamos isso dentro da nossa experiência, né, reencarnatória deste momento, porque é uma grande oportunidade, uma enorme oportunidade que a gente obtenha uma pequenina que seja evolução espiritual. Outra coisa para levar em conta que é legal também, enquanto nos bancos escolares se aprende intelectualidade, que é muito importante, nos templos nós adquirimos o aprendizado moral. Eu diria assim, dentro dos templos nós temos o aprendizado moral teórico, para que a gente possa aplicá-lo fora do templo religioso. Então, é bom que você aprenda bem a teoria para que, na prática, isso seja efetivamente colocado de forma moral, né? Sermos seres moralizados, né? Legal? Vamos, Carlos, por favor, mais um. Vamos lá. Automatismos... Não consigo ler. É isso. Automatismos e comportamento no reino animal. Mais um voluntário. Se quiser, eu posso... por favor, as damas. Vânia. Automatismos e comportamentos no reino animal. Os comportamentos no reino animal visam a sobrevivência e a preservação da espécie. As atitudes são previsíveis, tendo em vista que cada ser se ocupa da própria vida ou, quando muito, se estende à sua prole. Ou seja, impera um certo egoísmo. Desconhece-se a amizade, o amor, no máximo, cuidam dos recém-nascidos, sempre com o objetivo de preservação e sobrevivência. A comida não é repartida igualmente. Primeiro alimentam-se os mais fortes. Os mais fracos dão lugar aos mais fortes, aos mais vigorosos. Nos reinos inferiores, estabelecem-se os automatismos fisiológicos, ou seja, os hábitos incorporados pelo psiquismo com fins de sobrevivência e conservação. Muito bom. Isso aqui é só para a gente lembrar que no reino animal não tem a razão, né? Lá não se tem a consciência da razão. Ou seja, usam somente o instinto para a sobrevivência e preservação da espécie. Absolutamente isso. Nós também fazemos isso, e um pouco mais. Mas no reino animal, só absolutamente isto. Então, vamos lá. Desconhece amizade, amor, e, no máximo, cuido do recém-nascido. É assim mesmo, absolutamente assim. A comida vem da sobrevivência, ou seja, o mais forte, ele toma conta do prato, né? Porque ele é o mais forte, ele tem que sobreviver. O outro que brigue por isso, é o mais fraco, ele espera que sobre alguma coisa no prato. Este é o reino animal. Se a gente pensar um pouco no reino hominal, nós vamos ver que ainda existe pessoas que estão muito próximo desse reino animal, mesmo tendo a razão imperando sobre eles. Mas eles usam muito mais o instinto. Ou seja, aqui quando ele fala impera um certo egoísmo, na realidade é um grande egoísmo, mas o egoísmo pela própria preservação da vida. No reino hominal, este egoísmo, acabamos de falar, tem que ser extinto de nós. Nós ainda temos resquícios desse egoísmo do mundo animal, né? Lá do reino animal, que nós trouxemos para nós. Em alguns, esse egoísmo é bem sensível, em outros, é menos sensível, mas, de alguma forma, nós temos um egoísmo dentro de nós. E isto que precisa, falamos bastante disso,
eliminar esse egoísmo. Ao eliminarmos o egoísmo, a gente vai aprender que o outro, né, aquele outro ser que divide a vida com a gente no ser nominal, ele é muito mais importante do que a gente imagina para o nosso crescimento espiritual. Porque esse crescimento espiritual, nós dependemos dessa relação com o próximo. E é isso que no reino animal não existe. Então, esse texto aqui clareia bem a divisão entre o mundo animal e o mundo hominal e o animal, para que a gente saiba que existe também uma linha muito tênue entre os dois reinos. Que tem gente que está pulando, né? Tem alguns seres que estão pulando há pouco tempo do reino animal para o reino hominal. E a gente precisa respeitar essas pessoas também, sabendo que ela tem que trilhar um caminho que provavelmente nós já trilhamos. Ok? Vamos lá. O próximo, por favor, Carlos. Lá. Então, vamos agora então passar para o reino hominal. O advento da razão e da consciência, mudança de paradigmas e a vida de relações. Quem Eu leio. levantou a mão? Vamos lá. O advento da razão e da consciência, mudança de paradigmas, a vida de relações. Com o advento da razão, ocorrem mudanças significativas de comportamentos. Elas se processam, entretanto, de maneira lenta. Juntamente com a razão, o homem adquire a consciência de si e do outro, o eu e o outro, o sujeito e o objeto, o interior e o exterior, a reflexão. Com o conhecimento da existência do outro e com a possibilidade do raciocínio, muda o direcionamento da vida de relação. Ocorre uma mudança de paradigma. No mundo animal, tudo ia bem quando o indivíduo ia bem. Já no mundo hominal, tudo vai bem quando todos vão bem. Em outras palavras, o eu se expande. A expansão do eu se manifesta na vida de relações. Nós, seres humanos, somos como os nós de uma teia de aranha. Estamos ligados uns aos outros pelos fios da teia. Cada fio é uma relação. Os atos de realizarmos, os atos que realizamos são como movimentos do nosso nó. Afetamos os outros nós, e eles nos afetam com suas movimentações. Enfim, nossa vida, nossa existência é uma vida de relações. Relações no lar, no trabalho, no clube, na igreja, no partido, no esporte. Podemos ter momentos de isolamento, mas a grande parte do tempo é nos relacionando uns com os outros. Enfim, nossa vida é uma teia. Nós nos afetamos uns na vida dos outros. Legal. Isso aqui, então, a gente faz um paralelo entre o antes e o depois, né? A vida animal, já falamos, e agora vem a vida hominal. A diferença básica entre o animal e o hominal é a razão. A razão é a culpa, é o culpado de tudo, é a culpa de tudo. E aqui a palavra que a gente tem que dar ênfase aqui é reflexão. E é isso que a gente faz dentro da filosofia aqui. É instigar a reflexão o mais profundo possível em cada um de nós, para que a gente possa realmente atenuar aquilo que vem do reino animal, que ainda está incutido dentro de nós, através da reflexão ou das reflexões, dos movimentos que nós fazemos no nosso dia a dia, a gente minimiza o lado animal que ainda está em nós, né? E amplifica a razão, amplifica a existência do outro. Eliminamos o danado do egoísmo, ou tentamos eliminar o egoísmo na medida do possível. Aqui é interessante que ele diz, a expansão do eu se manifesta na vida de relações. É isto mesmo. Então, nós só conseguimos ampliar ou crescer no nosso crescimento espiritual
quando nós vivemos uma vida de relação. E não tem outra maneira. Se eu me isolar numa ilha, quietinho, num canto, a minha evolução espiritual vai ser muito dificultada. Quando eu tenho essa relação, como nós temos hoje, e a imagem que ele fala aqui dos nós de aranha, de uma teia, né? De uma teia onde tem os nós, é exatamente isso. Cada vez que eu me movimento, eu mexo com um nó. O nó está ligado a uma outra pessoa que está numa relação com isso. Quando eu mexo neste nó, eu altero o comportamento de outras pessoas. E é isso que faz com que haja um movimento entre as pessoas, e isso faz um crescimento espiritual em cada um de nós. Observando assim, quando eu tenho essa consciência de que eu altero a vida do outro através das minhas atitudes, através do nó, eu altero para o bem ou para o mal. Depende da minha ação, da minha atitude. Então, a responsabilidade nossa com relação a esta vida de relações é muito, muito importante. Então, qualquer bobagem que eu faço, eu altero alguma coisa em alguém, em algum nó, né? Na verdade, eu altero algum nó, que pode alterar alguém que esteja ligado a este nó. Então, eu preciso saber o tamanho da responsabilidade que eu tenho nesta vida de relações, que me faz bem, mas pode me fazer mal também. Então, o cuidado que eu tenho que ter com isso. O que mais que é importante falar aqui? Ele diz assim, enfim, nossa vida é uma teia, nós nos afetamos uns na vida dos outros. Nós somos afetados e afetamos o outro também. Diga, quem que levantou aí? Dois pontos, né, que eu coloco. Um primeiro ponto, né, quando a gente fala das sensações ou dos sentimentos animais, né, ele ainda está presente em nós, porque nós somos, né, animais, olhando de forma material, claro. Então, esses sentimentos ainda reinam em nós e nós temos que combatê-los sempre, né, para tentar sempre encontrar um equilíbrio. E um outro ponto que ressalto é desse parágrafo, que é a vida em sociedade, ou a vida de relações, né? A própria lei da evolução é que nos levou a isso. Claro. O ser humano, ele é um animal fraco. Ele sozinho provavelmente já estaria extinto. Então, ele encontrou, através da razão, né, uma maneira de sobrevivência que foi a relação, ou seja, viver em sociedade, viver em comunidade. Isso é que fez com que ele conseguisse a sua sobrevivência e a sua evolução também, né? Até chegar no que nós chegamos. Sim. E a do outro, efetivamente é assim. Um ajudando o outro ajudando um, né? Essa ajuda mútua que faz com que a sobrevivência aconteça. E é uma vida de extrema cooperação, né, Custódio? Você vê, aquilo que nós estamos fazendo nesse momento aqui é algo que só é possível porque inúmeras outras pessoas trabalharam para que essa tecnologia fosse desenvolvida, né? Claro. Quando você pega, por exemplo, o teu carro e sai pela rua, puxa, quantas pessoas trabalharam naquela construção, a rua que foi asfaltada? Então, assim, é tudo uma vida de compartilhamento, né? De repente, nós estamos bem aqui, eu tive um mal-estar, eu vou procurar um pronto atendimento. Então, ou seja, o outro profissional que está lá e que vai me ajudar, né? Isso que o Fabiano falou. Então, a gente só consegue a evolução através dessa teia, né? E quando você estava falando, eu estava pensando que essa oportunidade que a gente tem de estar encarnado é uma oportunidade muito bacana, né? Porque você vê muitos espíritos gostariam de estar aqui no nosso lugar, né? E quando a gente tem essa interação aqui com o espírito e matéria, é que a gente consegue vivenciar uma porção de coisas interessantes, né?
Não, é que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que é rara, né? Eu não sei, ao sair daqui, quanto tempo vou demorar para retornar, mas eu não tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar em aproveitar exatamente este momento, esta reencarnação, esta oportunidade, este crescimento, onde eu estou, para onde eu quero ir. E eu que determino isso através da minha vontade. Que nós vamos falar daqui a pouco que a vontade é o que determina toda a nossa ação. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas eu preciso ter vontade, absolutamente vontade, que impera todo esse relacionamento aí de querer, né? Eu quero, mas não faço, então não adianta. Bom, vamos lá, vamos ler mais um pedacinho. Imperfeições e virtudes, infelicidade e felicidade. Mais um voluntário? Eu posso ler, Marina. A Marina. 8.4, imperfeições e virtudes, infelicidade e felicidade. Virtudes são todos os procedimentos que favorecem a vida de relação, ou ações que auxiliam a expansão do eu, do interno para o externo, do eu para o todo. Imperfeições são os procedimentos que dificultam aquela expansão. É o caminho inverso do anterior, do externo para o interno, de todo para o eu. A felicidade ou o bem-estar no mundo animal se manifesta pelo bem-estar do seu indivíduo, independente do que ocorre no exterior dele. A felicidade no mundo hominal se manifesta pela felicidade do eu expandido. No mundo consciente, as virtudes facultam o bem-estar do eu indivíduo. Sob outra ótica, virtudes e imperfeições estão intimamente ligadas à atração e repulsão, respectivamente. Acabou ou não? Não, tem mais um pedacinho. Mais um pedacinho. O mesmo acontece com o amor e com o ódio, que se tratam de forças atrativas e repulsivas também. Legal. Bom. Aqui, então, aqui ele fala de virtudes, né? E aí, olha que interessante. Virtudes são todos os procedimentos que favorecem a vida de relação ou ações que auxiliam a expansão do eu. Então, para que eu tenha uma vida de relação, eu preciso ter virtude? Claro, precisa. Todos têm virtude? Todos têm. Todos têm a totalidade das virtudes que a gente vai ver a relação aqui embaixo? Não. A gente precisa amplificar estas virtudes, melhorar essas virtudes. Quanto mais eu melhoro as virtudes, mais a minha vida de relação fica favorecida, fica facilitada. E quando eu aumento as minhas virtudes, eu amplifico as minhas virtudes, efetivamente, no mesmo instante, eu estou trabalhando nas minhas imperfeições, que é exatamente o inverso. Então, se eu aumentar as minhas virtudes e, ao mesmo tempo, diminuir as minhas imperfeições, eu vou favorecer a expansão do meu eu, através da minha vida de relação, e facilito mais ainda, porque as minhas imperfeições não vão deixar com que elas se dificultem, né? Do externo para o interno, do todo para o eu. Este processo é importante a gente entender, a gente realmente saber das virtudes, quais as que eu tenho e quais as que me faltam, aquelas que estão ainda embrionárias, para que eu possa amplificá-las. Ele faz aqui um paralelo entre a felicidade no mundo animal e do mundo hominal. Vamos falar do mundo hominal, que se manifesta pela felicidade do eu expandido. Novamente, eu estou vivendo em comunidade, vivendo em sociedade. Não tem sentido eu falar em felicidade minha enquanto os outros não são felizes. Enquanto tiver um infeliz fora deste plano de felicidade, eu não posso ser feliz na minha plenitude. Eu só serei feliz na minha plenitude quando toda a comunidade onde eu vivo seja feliz efetivamente. Então, eu preciso tratar a felicidade não como eu, mas sim como nós. Nós precisamos ser felizes, não eu preciso ser feliz. É diferente no mundo animal, que a manifestação é o bem-estar individual e acabou. Independe do outro. Eu quero ser feliz. Então, no mundo animal, a felicidade dele é ter o alimento e o acasalamento.
isto, para preservar a espécie. Basta esses 2 itens. Nós precisamos de mais coisas além disso. Ok? Vamos lá mais um pedacinho. Caminho do meio, carências e exageros. Hoje tem bastante coisa para ler aqui. Pode abrir o microfone e ler, por favor. Eu vou ler, então. Vamos lá. 8.5. O caminho do meio, carências e exageros. A moral aristotélica caminha junto com a moral oriental ao apresentar o meio como sendo o equilíbrio do ser humano. Esse equilíbrio traz a harmonia e esta nos torna felizes. O provérbio chinês diz que entre os extremos devemos escolher o caminho do meio. Aristóteles afirma que não devemos ter coragem nem em excesso, nem em falta. O mesmo com a vaidade, com a ociosidade e assim por diante. O universo sempre caminha em direção à harmonia, que é a perpetuidade. O caos ou o desequilíbrio, quando existe, é efêmero ou temporário. Legal, legal. Quando a gente fala em caminho do meio, dá a impressão que a gente determina um caminho mais suave, mais fácil, né? Porque ao invés de eu ir para o extremo, no sentido do caminho do bem extremo, eu vou nem o caminho extremo do mal, mas eu vou pelo caminho do meio. Mas eu pensaria assim, eu quero ir para o extremo do bem. Mas eu não consigo chegar no extremo do bem se eu não experimentar o caminho do meio. O caminho do meio é o que vai me dar a harmonia para que eu faça uma tendência de chegar mais próximo do extremo do bem. Eu diria que esse é o nosso objetivo. É muito prático, filosoficamente falado, e até de forma religiosa, né? Como crença, pensar em caminho do meio. Para nós é um alívio que a gente pense em caminho do meio como forma de equilíbrio. Interessante. É claro que eu tenho que tender a mais o extremo do bem e não ao extremo do mal. O caminho do exagero, né? Os 2 exageros podem causar um caos aí, efetivamente, um desequilíbrio. Mas é interessante esta ideia do caminho do meio. Jesus falou alguma coisa também nesse sentido, né? Que a gente deve trilhar o caminho do meio durante a nossa harmonia enquanto viventes terrenos. Olha lá, hábitos e costumes. Alguém? Eu posso ler, professor. Vamos lá, Vânia. 8.6, hábitos e costumes, suas origens. A repetibilidade de um ato por parte do homem passará a ser automatismo, que depois de incorporado pode até se tornar imperceptível pelo indivíduo. Esse hábito pode ser no aspecto positivo ou negativo. Por exemplo, se adquirimos o hábito de sorrir ou de franzir a testa constantemente, estão estabelecidos aquilo que chamamos de automatismos morais. O meio pode contribuir para hábitos maléficos ou benéficos. Exemplo, um meio alegre favorece hábitos alegres. O meio acadêmico favorece o hábito da pesquisa e da leitura, pelo lado benéfico. Um meio agressivo e violento favorece hábitos agressivos e violentos. Um meio hostil e repressivo favorece hábitos inseguros. A conjunção do incentivo do meio com a problemática interna do indivíduo, medos, traumas, ansiedades, leva à aquisição de hábitos maléficos. Muito bom. Então, quando a gente fala em hábito, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque ao adquirir um hábito, nós, né, ao adquirirmos um hábito, qualquer que seja o hábito, eliminar esse hábito ou alterar esse hábito dá um trabalho danado. Danado. Tem coisas que demoram anos para você alterar um hábito qualquer.
Então, é bom que a gente aprenda a criar hábitos que seja bom para mim e para o outro. Hábitos que não ofendam nem a mim e nem ao outro, que faça bem de alguma forma para você. Porque depois que você adquire esse hábito, como diz o próprio texto aqui, ele passa a ser um automático, um automatismo. Você não fica mais pensando para fazer, você faz, é como dirigir. Né? Quando você entra num carro e vai para uma cidade qualquer, se você já tem um endereço, basta você entrar no carro e você instintivamente muda a marcha, pisa no acelerador, pisa no freio, vira para a direita, vira para a esquerda, sem ficar pensando o que você tem que fazer. Então, o teu cérebro não fala assim, ó, você agora tem que virar para a direita. Aí você pega no volante e fala, para virar para a direita, eu tenho que virar o volante para a minha direita, para que a roda vire à direita e eu vire a esquina. Quer dizer, todo esse movimento que eu deveria estar fazendo com o cérebro para atingir o carro, eu já não preciso mais. Virou um hábito. O hábito de dirigir, com o tempo, a gente adquire isso. Mas se eu adquirir hábitos que me façam mal, ele tem o mesmo efeito do dirigir. É muito difícil você tirar isso. Você automaticamente está agindo. Você precisa de ter uma força de vontade danada, monstruosa, para eliminar o hábito. Então, cada vez que a gente descobre ou identifica um hábito em você ou em nós que não está te fazendo bem para você ou para alguém, procure, de alguma forma, alterar esse hábito e saiba que é difícil, que é muito difícil. Demanda tempo e demanda um esforço interior danado, forte, forte, forte. Então, aqui ele diz do meio. O meio onde você vive é importante, mas se você tiver seguro de você, né, efetivamente, o meio não vai te influenciar. Você pode influenciar o meio, os teus hábitos. Você precisa tomar cuidado para adquirir hábitos do meio onde você está pulando. Eu estou indo para um lugar onde os hábitos não são muito bons, você identifica que não são bons. Não é porque você faz parte daquele meio que você tem que participar dos hábitos daquele meio. Senão, vira novamente outro pepino na tua vida. Então, toma cuidado com o hábito. Costumes é a mesma coisa. E aqui ele fala da conjunção do incentivo do meio com a problemática interna do indivíduo. Medos, traumas, ansiedades. Leva à aquisição de hábitos maléficos. Maléficos. Até para te proteger, você cria hábitos, às vezes hábitos que deveria ser por tempo limitado, mas você não consegue fazer, você vai embora com ele. Hábito é um problema sério. Quando é bom, determina uma vida sadia. Quando é maléfico, determina uma vida pouco sadia. Então, tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá? Mais um pedacinho. Imperfeições, vícios e compulsões. Alguém? Vou ler, professor. Maria. Comendo. Para parar um Estou pouco de vendo. comer. Isso é um hábito, tá, Maria? Comer é hábito. É por isso que eu vou ler aqui. É compulsão. Compulsão. Os vícios são imperfeições cujas maiores consequências são os ataques ao eu. Sua origem está nos atos adquiridos no decorrer da existência. Geralmente, os vícios incidem diretamente sobre o próprio corpo do indivíduo e de forma menos agressiva sobre os que estão próximos. Assim, o fumo, o álcool, as drogas, o jogo atingem fortemente o indivíduo e, em menor escala, os demais.
As compulsões são hábitos cuja origem está mais na problemática interna da pessoa. Como exemplo, temos a compulsão à comida, que é a gula, a compulsão ao sexo, abusos sexuais, e a compulsão à compra, o consumismo. Legal que a gente não tem nenhum desses aqui mais, né? A gente já está fora dessas imperfeições, desses vícios e compulsões, não é isso? Mas quando... Menos a Maria. A Maria ainda tem um pouquinho de gula, mas é muito pouquinho, Maria, muito pouquinho. Você só faz isso durante a aula. Então, só durante a aula, não faz mal nenhum, não. Mas, então, essa é a diferença entre o vício e a compulsão, né? Quando a gente fala em vício, estamos falando de vícios que nós adquirimos enquanto seres viventes, né? A gente não vem com isso dentro de nós. Então, o fumo, o álcool, as drogas, o jogo, mas ela atinge muito mais o próprio indivíduo, ela danifica o corpo e a alma do próprio indivíduo. Ela atinge muito menos, né? Muito menos o ser que está ao teu lado, ou seja, não agride tanto a comunidade onde você vive. As drogas um pouco mais, mas, por exemplo, o fumo agride muito menos. Então, a agressão para o outro é menor com relação à agressão própria, né, do próprio consumista, aquele que está consumindo a droga ou tem o vício. As compulsões, que ele divide em duas partes aqui, é alguma coisa que tem origem dentro dessa pessoa, né? Ela cria dentro dela. Então, lá, a gula, por exemplo, compulsão ao sexo, ou a compulsão à compra, o consumismo. E nós somos induzidos a compulsão à compra a cada instante, né? Pela internet, pela Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Todo momento tem alguém tentando vender para você alguma coisa, e agora tem novembro... Black Friday. Essa é a instigação do consumismo num preço que se diz agradável para você. Você precisa ou não daquilo, não importa, você tem que comprar porque é barato. Isso é a compulsão à compra. Eu determino o que eu quero comprar e quando e a que preço, não eles para mim, é eu com eles. Mas a compulsão à compra é instigada nesse momento para que a gente entre no processo de compulsão. Então, tome cuidado com as mídias sociais aí. Tem preços agradabilíssimos. Aí você compra 2 televisões e não sabe onde colocar, porque já tem 2 em casa, e com 4 televisões. Bobagem. Vamos lá, imperfeições e defeitos. Na realidade, os defeitos estão dentro das imperfeições, né? Alguém? Eu leio. Fabiana. Imperfeições, defeitos. Os defeitos são as imperfeições da alma. Eles estão relacionados com o psiquismo humano. Os defeitos procuram colocar o eu no centro do mundo. Ou seja, todas as ações devem estar voltadas para mim. São os resquícios do mundo animal, onde a sobrevivência imperava. O defeito tem como pano de fundo o egoísmo, a preguiça e a insegurança, heranças do reino animal. Os demais estão com eles relacionados. Assim, numa análise primeira, conceituamos o orgulho. É a supremacia diante dos outros. O eu querendo ser melhor. Vaidade. O eu querendo ser o mais belo. Inveja é o desejo de posse do objeto ou da qualidade do outro. Ciúme é o desejo que o outro me pertença, me seja submisso. Avareza é o desejo do acúmulo. Personalismo é a evidência de si sobre os outros. Ociosidade é a subjugação à preguiça. Negligência é a manifestação da preguiça em coisas de alta responsabilidade.
Maledicência é o destaque dos defeitos e vícios alheios no sentido de autovaloração. Intolerância é o não suportar da deficiência alheia. Impaciência é a propriedade sobre os demais. Ódio é o defeito da agressão do outro sobre si. Agressividade é o trato violento, físico ou verbal do outro. Vingança é o revide da ofensa feita a mim de forma violenta ou não. Bom, aqui falamos então de defeitos. Também é uma série de itens aí que não faz parte de nós mais, né? Às vezes um pequeno resquício, mas ainda não tem. Bom, veja que o defeito tem como pano de fundo o egoísmo. Falamos isso lá atrás. Egocentrismo. Precisamos eliminar o danado do egoísmo, a preguiça e a insegurança, heranças do reino animal. Olha que legal. Olha que legal. Então, isso, embora faça parte de mim, porque eu trouxe isso dentro de mim, dentro da inconsciência. Inconscientemente, eu tenho estas características ou esses efeitos dentro de mim, porque vim do mundo animal, mas hoje eu tenho alguma coisa, uma ferramenta muito, muito aprimorada para que eu possa atacar esses defeitos, né, de forma contundente, de forma forte, chama-se razão. Então, pela razão, eu devo combater essas coisinhas, esses defeitos, para que eu possa melhorar minha performance espiritual, né? Tenho um crescimento espiritual melhor do que aquilo que eu tenho hoje. Então, veja que orgulho é a supremacia diante dos outros. É fácil de você detectar isso, né? O duro é você ter a humildade de entender que o orgulho está em você. Difícil isto. Ser humilde em alguns momentos, se calar diante de um orgulho de um outro, que o outro é orgulhoso em cima de você, você quer ser mais do que ele, né? Você quer mostrar para o outro que você é melhor que o outro, ou seja, o teu orgulho fica mais exacerbado ainda. Ao contrário, você deveria estar mostrando ao outro a sua humildade. Esse é o processo da felicidade, que nós estamos falando lá atrás. É doação. É isso que você tem que fazer. É isso que nós temos que aprender a fazer, né? Isso é egoísta. Eu quero ser melhor que o outro. Então, por isso eu sou mais orgulhoso. Eu brinco com o pessoal que o meu orgulho é ser humilde, né? Então, eu não preciso ser tão humilde assim, né? Cuidado que humildade não é você deitar no chão para ser arrastado pelo outro. Não é isso, né? Humildade é você entender o outro daquilo que ele é. E entender você da forma como você é. E respeitar o outro, fazendo com que você tenha controle absoluto da ação, do fato que está ocorrendo e a vontade de você segurar o seu ímpeto de tomar ação contrária, né? Então, o cara é orgulhoso, você tende a ser mais do que ele, ou ser mais agressivo do que ele, ou ser mais ciumento do que o outro, ou ser mais invejoso do que o outro, ou ter uma avareza mais exacerbada do que o outro. Que o cara comprou um carro novo, você quer comprar também para mostrar que você é tão possante financeiramente do que ele, né? Isso é a avareza, que você tem que mostrar o quanto você é grande financeiramente. E aí vai, né? Você vai ver que todos esses defeitos estão incutidos dentro do mundo animal. Nós trouxemos isso de vivência no nosso mundo animal, quando nós passamos por lá, né? Lá na nossa vivência animal. A nossa missão é eliminar isso, para que a gente possa crescer nas virtudes.
E é o próximo item que a gente vai falar. Por favor, Carlos, dá uma subidinha. Isso. Legal. Alguém se habilita? Posso. Vamos lá, Marina. 8.9, virtudes. Os dicionários tratam a virtude de maneira muito ampla, como disposição habitual para o bem e para o justo, e discorrem com exemplos, com frases de pensadores e escritores famosos, utilizando o termo. No dicionário filosófico, a virtude é tratada como sendo a capacidade ou potência de realização do bem comum, ou ainda, como a capacidade ou potência moral no homem. Faz citações de alguns filósofos como Aristóteles, Epicuro, Cícero, Abelardo, Spinoza, Kant, Locke, Hegel, Rousseau, Nietzsche, que trataram do assunto e principalmente os da filosofia helenística. Usamos da nossa definição como virtudes são os comportamentos que expandem o eu. Todos os atos humanos, no sentido de levar o crescimento do eu para o todo. Relacionamos as principais virtudes com uma pequena análise de cada uma. Eles envolvem o sentimento e o raciocínio. Duas delas são as fundamentais, o altruísmo e a humildade. São os sentidos opostos do egoísmo e do orgulho. Resignação é a aceitação... Passou. Resignação é a aceitação com compreensão. Sensatez é o caminho do meio, o equilíbrio. Piedade é o entendimento e a aceitação do erro do outro. Bondade ou generosidade é a boa ação com o outro. Afabilidade ou doçura é o fino trato para com o outro. Tolerância é a aceitação do outro como ele é. Perdão é o entendimento e a aceitação do erro do outro. Brandura são as ações calmas e amorosas. Pacificação, ações no sentido da paz, da não violência. Companheirismo, ações no sentido de apoio, ajuda, de aproximação. Renúncia, ações no sentido de preterir o outro a si mesmo. Rousseau adiciona a todas estas a coragem, tanto que em uma de suas máximas relacionadas ao assunto é: não existe felicidade sem coragem, nem virtude sem luta. Ponto. Legal. Aqui é mais fácil de nós falarmos, né? Quando a gente fala de defeito, dói um pouco, porque ao ler cada um desses defeitos, instintivamente a gente faz uma autoanálise, né? Assim, nossa, eu tenho uma meia dúzia desses defeitos aqui, eu preciso eliminá-los, né? Mas quando a gente fala das virtudes, a gente vai ver que é muito mais gostoso, muito mais suave, é muito mais generoso falar das virtudes, porque ela faz bem para a gente, até pelo fato de entendê-las, né? Então, quando o texto diz duas delas, hein, falando das virtudes, duas delas são as fundamentais, o altruísmo e a humildade, que são os sentidos contrários, do orgulho, do egoísmo e do orgulho, tem a ver com aquilo que nós estamos falando, conversando um pouco sobre a felicidade. Ser altruísta, né? E não ser egoísta, ou seja, humilde, usar a humildade e o altruísmo para amplificar as nossas virtudes. São as duas principais. Ao nós aperfeiçoarmos o nosso altruísmo e a nossa humildade, a gente efetivamente vai trabalhar as outras virtudes com muito mais facilidade. Então, a gente fala da resignação, aceitação, compreensão. Quando eu tenho o meu egoísmo mais levezinho, usar de resignação fica fácil, porque eu consigo aceitar o outro com compreensão. Eu já não sou tão egoísta assim. Eu vou entender o outro naquilo que ele é. E assim vai, na sensatez, na piedade, na bondade, na afabilidade, na tolerância, né? Aceitação do outro como ele é. Efetivamente é assim. Eu tenho que entender que o outro está numa determinada evolução em que eu
naquele momento, eu provavelmente já tenha passado por aquilo. Como eu não compreendo isto, eu não aceito, eu não tenho tolerância. Eu determino para mim que ele tem que ser igual a mim, e não compreendê-lo que ainda não passou por aquele caminho que eu provavelmente já tenha passado. Então, falta de compreensão, né? Falta de bondade aí, falta de caridade para com o outro, falta de uma autoanálise. Volta aí novamente na felicidade, né? Volta aí. Eu consigo ser feliz quando eu tenho essas virtudes colocada para fora, colocada quando eu trato com as minhas relações humanas, quando eu estou no meu dia a dia. As virtudes fazem muito bem para isso. Uma forma de nós diminuirmos os nossos defeitos, uma das formas é aumentarmos as nossas virtudes. Então, identifique quais são as virtudes que você tem hoje. Efetivamente, é melhor fazer isso, né? Então, eu tenho lá, eu tenho bondade mais exacerbada do que maldade. Eu tenho tolerância melhor do que a intolerância. Eu consigo perdoar com facilidade. Enumere aquilo que você tem como virtude e faça essas virtudes crescerem em você, através das suas ações. E vocês vão perceber que os defeitos automaticamente diminuem. Eles vão ficando mais baixinhos, vão ficando mais amenos, ao ponto de criar hábitos. Desculpa, só para terminar. Você vai criando esse hábito. Ao criar este hábito, você vai ver que vira automático. E você cresce nas virtudes e decresce nos defeitos. Diga, Pedro. A gente pode perguntar para a esposa também, dizer para a gente quais são nossas... Não faz isso, não. Não faz isso, não. Não faz isso. Se você perguntar para a sogra, é pior ainda, tá? A sogra vai te dar toda a relação, toda essa relação aqui, mais um pouco. Então, a tarefa é mais árdua mesmo. A gente... Muito mais. É sua mesmo, é sua. Não pergunte para ninguém, não. Nós sabemos quais são os nossos defeitos, nós sabemos quais são as nossas virtudes. A gente tende a escondê-la, né? Claro, eu não vou perguntar para ninguém, porque o item vai ser grande, mas eu posso fazer uma autorreflexão. Viu, Custódio? Inclusive, você falou, e eu fui vendo aqui na hora, por exemplo, dos defeitos eu também não consegui encontrar nenhum em mim, e as virtudes eu encontrei todas. Todas, então. Né? Você vê, gente, aconteceu a mesma coisa comigo. Todas as virtudes eu tenho. Não tem nenhum defeito. Gente, estou ficando muito evoluída. Muito evoluída. Somos um bando de anjo aqui, né? Isso que dá morar sozinha, viu, Vânia? Mas não é à toa. Pedro, eu estou mais evoluída que qualquer um de vocês. Eu não tenho defeito e tenho todas as qualidades. Perfeito, não é à toa que estamos nesse grupo, né, gente? Lógico, é lógico. Alô, Tudo, Marina! Somos todos iguais. E nós fazemos parte do... E aí, desculpe cortá-lo, mas e aí, para que eu possa manter as minhas qualidades, eu vou continuar vivendo sozinha, porque daí ninguém vai ter que me mostrar os meus defeitos. Então... Você tem uma vantagem sobre isso, né? Mas a gente pode esquecer que nós vivemos sobre o mesmo nó. Nós estamos interligados ao mesmo nó, todos nós. Como todos nós somos virtuosos, nós estamos juntos, crescendo como grupo, no mesmo nó, né? Na mesma teia. Muito bom. É bom que eu conviva com vocês que têm todas as virtudes. O professor Custódio, o senhor parece que descreveu as moiras, né? Aquelas fiandeiras, aquelas lendas gregas lá, que teciam os fios da vida. Então, é isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá, então, mais um pedacinho. Vamos falar da tristeza, pessimismo e otimismo, alegria e tristeza. Alguém?
Eu posso ler. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Ok. Pessimismo e otimismo. Alegria e tristeza. A esperança, tão citada no Novo Testamento, está intimamente ligada ao otimismo e à alegria, e, por consequência, o pessimismo se vincula à desesperança. O otimismo e a alegria estão no bojo das virtudes, pois atuam de modo significativo em nossos comportamentos a expandir o eu. O pessimismo e a tristeza são atos psíquicos que se situam no eu profundo, os quais precisam de nossa conscientização para promovermos o embate à reforma. É o conhece-te a ti mesmo como primeiro passo. Muito bom. Pessimismo e otimismo. Quando a gente fala em pessimismo e fala em otimismo, novamente nós temos que lembrar que essa relação entre otimismo e pessimismo, existe o caminho do meio, né? O excesso de otimismo te leva a pensar pouco, e o excesso de pessimismo te leva a pensar pouco. Os dois extremos te faz mal. Então, o excesso de otimismo te causa uma alegria, um euforismo total, e você pode entrar numa gelada fácil por excesso de otimismo. Então, é claro que também o outro lado faz a mesma coisa, né? O pessimista, ele só trilha um caminho achando que vai tudo errado. Mas a gente precisa, esse vínculo de otimismo e alegria é interessante, porque o otimismo é um sujeito muito alegre, é um sujeito fácil de lidar. E ele transfere este comportamento à comunidade onde ele está. Então, é bom tratar com pessoas alegres, né? Quando a gente está junto com pessoas alegres, é muito bom. Quando pessoas tristes, né? Aquele pessimista que acha que está tudo errado e tal, é muito ruim. E ela contagia as pessoas que estão no seu entorno, com a sua tristeza ou com a sua alegria. Atos psíquicos, mas que atrapalham a nossa vida, né? O legal disso é nós fazermos uma reflexão daquilo que acontece com a gente. O quanto otimista eu sou ou o quanto pessimista eu sou em determinadas situações. Eu não sou verdadeiramente otimista 100% do tempo e nem sou pessimista 100% do tempo. Mas, em alguns momentos, eu posso ter o meu psíquico tratando alguns fatos como pessimismo. E tem que tomar cuidado, porque o pessimismo, lembra, se você entrar num processo de pessimismo profundo, você para de pensar, você para de ter razão, você para de processar as informações. Isso te leva ao caos, né? E o excesso de otimismo, a mesma coisa. Você entra numa euforia enorme, você entra num processo de excesso de alegria, né, que contagia até certo ponto, mas pode criar alguns danos para você e para o meio onde você vive. Então, essa reflexão que nós temos que fazer em determinados momentos, que pode acontecer na nossa vida, é cair numa reflexão. O quanto otimista eu estou, o quanto pessimista eu estou. Em que ponto eu devo andar caminhar neste intervalo entre o pessimismo e o otimismo. E nós somos assim em fatos, né? Não somos isso a vida inteira. Não tem pessimista a vida inteira e não tem otimista a vida inteira. Tem alguns momentos da vida que a gente é assim. É o conhece-te a ti mesmo, a reforma, né? Bate aqui pesado para a gente fazer a nossa reforma. Ok? Vamos lá, esse último item eu acho que é bastante importante. Eu vejo que a gente pode usá-lo para resolver um monte de pepininhos que estão para cima, por exemplo, os defeitos. Né? Então, lá, compreensão, vontade e reforma interior. É o último parágrafo, é a última oportunidade de leitura. Eu posso ler, professor. Vamos lá, Maria. O caminho da felicidade passa pelas virtudes, já dizia Sócrates. À medida que compreendemos isoladamente cada defeito, cada vício e cada virtude, com certeza, ao despertar
de nossa vontade na luta contra as imperfeições. Essa vontade nos leva a ações no sentido de abandono das imperfeições e aquisição de virtudes. Denominamos a isso reforma íntima ou reforma interior. Assim, a razão, a intelectualidade, o conhecimento e, por fim, os sentimentos nos facultam a tão desejada reforma, onde lentamente iremos galgando os degraus do reino, o caminho da felicidade. Legal. Eu vejo aqui esses dois itens como uma grande oportunidade de aprendizado para nós, né? Quando a gente fala em vontade, vontade é a força interior que nos impele a agir, a tomar ação. Sem vontade, nós não tomamos qualquer tipo de ação. Então, sem ela, nada acontece. Eu preciso de ter vontade. Então, a vontade está dentro de nós, mas em alguns momentos, ou o externo ou o interno de nós nos induz a tomar ações diferentes daquela vontade que eu tinha determinado. O exemplo claro é esta aula, por exemplo, né? Todos têm vontade de assistir a aula. Então, liga o computador. Mas se der um soninho, ou se der uma preguiçazinha, ou se der uma fomezinha, ou se chegar visita, ou se, essa vontade pode diminuir, pode abafar. E eu não obedeço à minha vontade. Eu sou determinado a fazer outra coisa pela minha não vontade. Ou seja, eu não estou firme na minha vontade. O que significa assim, eu quero seguir um caminho para melhorar as minhas virtudes, eu tenho que ter vontade, absolutamente vontade. Não adianta eu só achar que eu vou estudar, vou ler, vou fazer exercícios e tal. Eu tenho que ter uma vontade imperiosa. Eu disse que para mudar um hábito, ele precisa ser você tem que determinar isso absolutamente com as suas ações. As suas ações dependem absolutamente da vontade, e a vontade está dentro de você. Não depende do externo. A minha vontade não depende do externo. Depende de uma reação interna minha. Então, quando eu falo em reforma interior, ela nos ajuda a explicitar aquilo que eu preciso mudar, mas só. Então, quando eu falo a reforma íntima, na escola de aprendizes, a gente aprende a fazer muito bem disso. O que a escola tem como aquele exercício, aquela folhinha que a gente preenche toda vez que a gente tem um pepino, né, que a gente resolve fazer a reforma íntima. Então, qual é a metodologia? Vamos lembrar aqui. Eu escrevo o fato que aconteceu durante o dia, ou durante aquela hora, ou durante aquele momento. Eu escrevo o fato, eu descrevo os sentimentos que eu tive pelo fato acontecido, descrevo qual o que eu senti aquilo, e eu faço um plano de ação para minimizar aquilo que eu quero. Claro, se o fato que eu descrevi foi um fato ruim, mal, né? Aquilo que me fez mal. Se o fato for um fato bom, ainda assim, eu descrevo os sentimentos que que eu senti, que eu tinha a sensação naquele fato, mas agora eu tenho que fazer um plano para amplificá-los. De qualquer forma, esses 3 itens eu tenho que fazer na minha reforma íntima. Então, escrever o fato, ver os sentimentos e um plano de ação, sempre. Mas, veja, escrever o fato e colocar os sentimentos, eu não preciso de fazer nada, é só escrever. Mas o plano de ação determina que eu tenho uma vontade ferrenha de mudança. Se eu cometi uma bobagem que eu descrevi, eu tenho que usar isso a meu favor e mudar os meus hábitos, se for um hábito, mudar o meu defeito, se for um defeito, mudar aquilo para que os meus sentimentos sejam alterados. Depende exclusivamente da vontade. Então, vontade é uma energia interna
que demanda as ações que eu tenho que tomar para fora, né? Para exteriorizar isso. Eu ponho para fora. Ele diz aqui, a vontade nos leva à ação no sentido de abandono das imperfeições e aquisições de virtude. Claro, se eu abandonei uma imperfeição, eu ganhei uma virtude. É bem assim mesmo. Então, a reforma íntima é uma ferramenta fantástica que a doutrina espírita tem, que a gente precisa continuar utilizando ela o resto da vida. Não é só enquanto tem escola, né? Deveria estar uma pilha de livrinhos, né? Daqueles caderninhos capa preta lá, para que a gente pudesse continuar fazendo isso a vida toda. A nossa vida inteira deveria estar baseada nessas reformas interior, ou reforma íntima, como queira. Ok? Mas com a vontade. Então, nós precisamos exercitar a danada da vontade a todo instante. Eu acho Legal? uma encarnação muito pouca, professor. Mas ela é pouca mesmo, mas é a que você tem nisso e você deve aproveitar bem essa reencarnação. É o que eu sempre falo, aproveite, né? Que a reencarnação, quando nós somos reencarnacionistas, nós temos um problema sério. Alguns dizem assim, isso eu vou resolver na próxima vida. Fica cômodo. Então, eu posso levar a minha vida no lero-lero aqui, que eu vou resolver isso na próxima vida. Enquanto que isso não é uma verdade. O que você tem que fazer é aproveitar ao máximo essa reencarnação. Absolutamente o máximo. Ela depende da próxima. É aqui A próxima reencarnação. As outras reencarnações. As outras reencarnações é um recomeço da onde você parou. Então, não tem, eu vou resolver na próxima. Resolva aqui. Você está aqui para isso. Então, para que esperar a próxima? Embora eu sei que eu não vou ser o anjo da guarda nesta reencarnação, mas eu vou já ganhar um pedacinho da asa, né? Um toquinho da asa eu vou levar comigo, para que a próxima eu venha com a asa já nascida. Pelo menos Isso, o toquinho pelo menos dela, o toque. Eu tenho que ter, pelo menos, o meu objetivo colocado em prática. Temos que fazer isso. O Kardec falou que o objetivo das reencarnações, entre tantas outras, as intelectualizações dos espíritos, né? Essa intelectualidade espiritual. E acho que a reencarnação avança, né? Sei lá, desperta. Não sei. Estamos aí. É lógico que avança. Só que ao invés de eu ter 200 reencarnações para eu sair do plano físico e ficar só no plano espiritual, eu vou ter 50. É só isso. A diferença é essa. Quantas reencarnações eu vou precisar ter para que eu tenha um crescimento espiritual tal que eu fique lá no plano espiritual, lá perto de Jesus, lá perto de Chico Xavier, lá perto de Emmanuel ou outros espíritos de luz. A sogra da gente também, né? Que às vezes está bem evoluída. Eu falo para o meu filho aqui, ó, a pendinga que a gente tem, vamos resolver já agora. Agora. Para vir na outra encarnação para... Agora, essa questão da vontade, desculpa, Maria, essa questão da vontade eu acho assim fundamental, porque quando eu olho para a minha vida e eu olho ao meu redor, eu vejo assim, poxa, muito daquilo que eu sou é devido à vontade ou não. Né? Por exemplo, você vai ver pessoas, por exemplo, que não estudam. Eu não estou dizendo de pessoas que não têm oportunidade, eu estou dizendo de pessoas que não têm vontade. Então, aquele cara, ele poderia, de repente, e isso a gente fala, eu tenho filho pré-adolescente, eu falo todo dia isso para ele. Então, de repente, essa atitude sua de estudar na hora certa, ela pode modificar radicalmente a sua vida lá na frente. Né? A atitude que eu tenho, por exemplo, de praticar exercício físico, então isso está ligado à vontade, porque ninguém em sã consciência acorda morrendo de vontade de sair correndo em cima do esteiro ou correndo em volta de um campo. Mas isso é algo que você desenvolve com o tempo.
né? E isso que hoje a Marina gosta, eu gosto de fazer também, e outros gostam, é porque isso foi desenvolvido com o tempo. Virou Então hábito. você, pelo hábito. Então eu criei um hábito e esse hábito hoje faz com que isso faça parte da minha vida. Mas no início não tinha essa vontade, no começo foi difícil. Então você vê como que a vontade ela é fundamental. Por isso que quando você fala, o Custódio, de força de vontade, é justamente isso, né? Eu colocando a razão acima, muitas vezes, da preguiça, né? De todos aqueles fatores que a gente colocou lá. Então, é muito importante, né? O desenrolar da minha evolução, do meu desenvolvimento, ele tem muito a ver com a vontade. Só uma coisinha com relação às reencarnações, tudo que vocês colocaram eu achei super válido, eu acho muito legal. Mas também a gente lembrar que eu acho que essa junção corpo e espírito, ela também é algo que nos traz muito prazer. Entendeu? Então, assim, eu acho que é legal a gente ver isso como algo que faz com que a gente evolua, e isso é bacana. Mas também é muito prazeroso estar aqui. Você ter as sensações do frio, do calor, de você entrar numa praia, de você deitar na cama agora que você está cansado, de você saborear um alimento. Então, eu acho que Deus também, quando ele deu para a gente a oportunidade de reencarnar, além da evolução, também ele está falando, ó, vai lá e curta. O Custódio falou sobre isso durante a aula, só estou reiterando aqui. Curta, porque também tem muitas coisas boas, né? Então, é a gente saber usar o caminho do meio mesmo, entre aproveitar aquilo que é bom, né? E também saber trilhar o caminho evolutivo. Aí. Aliás, ele falou curta e compartilhe, né? Curta e compartilhe, exatamente. Compartilhe. Pois é. Estamos na rede social 100%. Não esqueça de apertar o sininho também. Muito bom. Vamos, então, lá para nossa conclusão. Eu leio. Pode ser? Permitam? Por gentileza. Conclusão. Este capítulo vem esclarecer um pouco mais o que a filosofia espírita propõe, ou seja, instruí-vos para entender e vivenciar o amai-vos. Muitos pensadores, teólogos e religiosos colocam que a fé é a única forma para atingirmos o reino, mas ousamos afirmar que a ferramenta que Deus nos deu, chamada razão, é também um utensílio poderoso deste objetivo. Kardec foi muito feliz ao criar a expressão fé raciocinada, e Sócrates se mostrou muito cônscio ao apregoar: conhece-te a ti mesmo. É muito legal. Eu gostei muito dessa conclusão aqui. E, principalmente, do instruí-vos para entender e vivenciar o amai-vos. Então, não adianta só se instruir, né? Eu tenho que me instruir e botar em prática a minha instrução, mais do que só instruir. É muito bom você se instruir, mas o vivenciar, o amai-vos, que é fazer parte daquele nó na teia, e efetivamente fazer a diferença no nó quando eu amo a mim e ao outro, da forma como eu consigo me amar, eu faço a diferença naquele nó. E quando eu faço diferença naquele nó, todos que estão linkados àquele nó vão ser atingidos pela vivência do amai-vos, que é importante, que é o que nós precisamos a cada instante. E este instruí-vos, entender, vivenciar o amai-vos, está bem ligado à felicidade que nós estávamos falando lá atrás. Né? Como eu consigo ser feliz e como eu consigo dividir a minha felicidade com o outro. Está aí uma das dicas, né? Eu preciso vivenciar o amai no nó. O nó é uma alegoria muito legal, né? Porque eu não sei quem que vai ser beneficiado, mas todos que estão ligados naquele nó, daquela teia onde eu participo, eles estão com a oportunidade de ser vivenciados, de ser atingidos por aquilo que eu estou expondo, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu ajo. É isso que é importante, né, para nós, como
como seres racionais que somos. Ok? O instruir-vos sem o amai-vos, ele só vira intelectualidade, né? Quando a gente coloca o amai-vos, ele vira sabedoria. Vira sabedoria, perfeito, isso mesmo. E não tem sentido só o instruir-vos, né? Tem sentido o vivenciar. E o vivenciar sem o instruir, você pode estar vivenciando algo desvirtuado. Então, o caminho do amar, efetivamente, está, a priori, no instruir. Mas um está linkado ao outro diretamente. Ok? Alguém, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma pitaco? Hoje passamos alguns minutinhos. Não? Sim? Felipe faltou, faz falta, né? Sinto falta da Ana Patrícia. Ela foi num casamento também. Acho que deve ter sido da mesma festa da Deve ser. Gisele. Havia que chamar o Felipe e a Ellen para ir também. Pode ser, todo mundo. Havia que era o casamento do Felipe, da Ellen e Lembrando que hoje é o Dia da Bandeira. Poucas pessoas sabem disso, né? Dia da Bandeira. Hoje é eclipse lunar também, professor. Hoje é o dia do eclipse lunar, um dos maiores. Ah, é? Ah, não sabia. Da bandeira. E São José está como? Se você não quis ir para Recife, para Pernambuco, lá vai aparecer melhor. Só a Marina que vai ver o eclipse. Só a Marina que vai ver. Está ensolarado lá. Só lá. É verdade. Quem que faz o encerramento para a gente? Pronto, calou. Pedro, faz? Faz, Posso? Beleza, Pedro. Não, nem vi como o microfone estava ligado aqui, nem sei se eu falei. Bom, vamos lá, então. Vamos fechando os nossos olhos, nos conectando uma última vez agora com nossos mentores, com os mentores desse curso, com todos aqueles que vêm trabalhar para nos auxiliar aqui de casa a entender melhor a mensagem que nos é passada. E hoje, já envolvido com todo o nosso carinho, mas ainda mais o Custódio nos trouxe essa mensagem maravilhosa, que falamos de felicidade, falamos de reforma íntima, que falamos de coisas extremamente necessárias para que possamos evoluir, para que possamos entrar em condições melhores, em mundos melhores, para que possamos sempre estar ajudando, auxiliando o nosso próximo, que isso seja a nossa felicidade máxima. Querido Pai, muito obrigado por esta aula. Querida Mãezinha Maria, muito obrigada pelo teu coração cheio de amor que sempre nos dá. Queridos mentores pessoais, queridos espíritos guardiões, muito obrigado por nos aturarem e por nos inspirarem tanto, sempre e sempre. Um ótimo fim de semana a todos, que assim seja. Obrigado, Pedro. Pessoal, Seja, graças show a Deus. de bola. Custódio, muito obrigado. Boa noite. Muito boa aula. Até a próxima, professor. Bom final de semana para a todos. vocês. Boa semana. Até a Deus nos próxima. abençoe. Amém. Segunda-feira eu estou lá com você, lá no... Casa Luz? Casa Luz. Ah, você vai ser o preletor? Ai, Sim. que maravilha. Sempre muito bom, muito bom. Vamos lá mais uma vez falar um pouquinho. Sempre volte, por favor. Legal. Boa semana a todos. Tchau. Tchau. Boa semana. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada. Tchau, Carlos. Gratidão Boa semana. a todos. Tchau, tchau.